Segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos de volta com notícias para falar um pouco de tudo que aconteceu nesse final de semana, tudo que vocês, de uma certa maneira, já viram nos noticiários, mas eu vou passar o meu ponto de vista, né? Eu queria começar falando que o Brasil de 2026 está se apresentando como um país que arrecada muito, gasta ainda mais e desenvolve muito pouco. Mas não por falta de dinheiro, e sim pelo excesso de voracidade, pela sede do vil metal, né? Os políticos avançam com muita rapidez, os colarinhos brancos então nem se fala. Fato é que o Brasil deve arrecadar em 2026, conforme a aprovação do orçamento da União, em torno de 6 trilhões e meio de reais em receita. É muito dinheiro, claro. Isto somando todos os impostos que nós pagamos, contribuições e outras fontes. À primeira vista, o número impressiona e alimenta aquele discurso, digamos, oficial de que o Estado está forte. Ah, como eles gostam de fazer esse tipo de propaganda, né? Uma propaganda populista. Só que na prática, esta força desaparece no instante seguinte, num piscar de olhos, quando se olha para o outro lado da conta. Esse montante praticamente não cobre os gastos, e a maior parte destes recursos nem chega perto de qualquer política de desenvolvimento. Acreditem se quiser. Aproximadamente 2 trilhões e meio são consumidos pelas chamadas despesas obrigatórias, as primárias, que são salários do funcionalismo público, aposentadorias, pensões, benefícios sociais, que crescem automaticamente, independentemente do desempenho econômico ou a eficiência do Estado. É o custo fixo de uma máquina pesada que não para, não se ajusta e não aceita dieta. Eles não cortam despesas nem a pau. Mas o verdadeiro buraco está onde? Está na dívida. A dívida do governo brasileiro, a dívida pública. Grande parte dela é aquela mesma que o senhor Inácio, em seu segundo mandato, disse que havia acabado com ela, que não devia mais nada ao FMI, que pagou tudo e que o Brasil até tinha dinheiro para emprestar ao FMI. Ele só não disse que esta dívida deixou de ser para o FMI e foi parar nos bancos brasileiros. Os bancos do Brasil detêm a grande maioria dos títulos públicos do Brasil. Então essa dívida se transformou em dívida interna. Claro, mas o verdadeiro buraco dessa dívida vai longe. Entre juros e amortizações destas dívidas, algo em torno de 4 trilhões de reais. Olha só. De 6 trilhões e meio, 4 trilhões é somente para pagar juros da dívida que nós temos, a dívida do Brasil. E esse dinheiro evapora no serviço dessa dívida. É dinheiro que entra e sai sem esquentar o caixa, sem virar escolas, estradas, hospitais ou inovação. Então nós temos aí 4 trilhões para pagar juros da dívida, temos 2 trilhões e 300 para pagar funcionalismo, INSS, pensões, aposentadorias. E o que é que sobra? Esse dinheiro serve apenas para manter o Estado de pé, rolando compromissos como se fosse um cartão de crédito, onde a pessoa paga somente o mínimo e vai enrolando aquela grana que só tende a aumentar a dívida, né? Por conta dos juros. Então, rolando esses compromissos, vão, claro, empurrando o problema para frente. E salve-se quem puder lá na frente. Quando se somam despesas obrigatórias e a dívida, o orçamento praticamente acaba ali.
E é nesse ponto que surge a maior, digamos, a parte mais cruel da equação. O dinheiro que sobra, que gira em torno de 250 bilhões de reais, mais ou menos, mais de 60 bilhões serve para as cotas parlamentares. Pois o chamado gasto discricionário, aquele que poderia ser usado para investimentos, políticas públicas, construção de estradas, escolas e etc e tal, algum projeto aí minimamente estruturante, fica reduzido a nada. Porque dos 250 bilhões que sobram para o governo, tira aí 60 para as cotas parlamentares, não sobra mais nada. O que sobra não dá para nada, só serve para pagar as viagens do Inácio e da Janja. Né? E sabe-se lá mais para quê? Alguma coisinha que se paga por fora para se conseguir determinadas coisas, sabe-se lá. Fato é que nada é o cofre real do governo. Zero é o cofre real, porque o que sobra, perto dos 6,5 trilhões de orçamento, é nada. Tudo que não é automático ou financeiro precisa sair dessa fração diminuta do orçamento. E é justamente aí que entra o Congresso Nacional. Não como fiscal do Executivo, olha, gaste pouco, controle as dívidas, controle os gastos. Não, mas eles entram como coproprietários do Caixa. Porque, como eu falei, mais de 60 bilhões são destinados às emendas parlamentares. Na prática, os deputados e senadores passam a controlar algo próximo de 1/3 de todo o dinheiro limpo, livre, que sobra para o governo federal. E claro, direcionando recursos para obras às vezes inexistentes, convênios locais mal explicados e projetos que raramente obedecem qualquer lógica nacional de desenvolvimento. Obras que nós nunca vemos. Oficialmente, tudo é para as bases. Extraoficialmente, é capital eleitoral, compra de apoio político e manutenção do poder. O que sobra para o governo é praticamente nada quando se pensa no tamanho do Brasil. E o resultado é um país em que o governo arrecada como nação grande, gasta como estado inchado e investe como um país de economia pobre. Depois de pagar a máquina, os juros e a fatura política do legislativo, o executivo fica com migalhas para tentar promover crescimento, inovação ou infraestrutura. E nisso que sobra, inclusive, o governo usa para propaganda federal, para a SECOM, fazer propagandas mentirosas dizendo que o país está em desenvolvimento. O tal PAC 3 do Inácio não sai do papel. Não se faz nada, até agora não se construiu uma casa. Não há plano a longo prazo, porque não há dinheiro de longo prazo. Não há projeto nacional, porque o orçamento foi fragmentado em milhares de interesses individuais. E aí, no fim das contas, o custo Brasil não nasce apenas da carga tributária elevada que nós pagamos, mas da soma perversa de um governo que gasta muito, que expande despesas sem reformar o Estado, e de um legislativo que devora o pouco espaço fiscal que sobra para atender seus interesses. O país arrecada trilhões, mas governa com trocados. E ainda se pergunta, com muito espanto, um espanto ensaiado, por que o desenvolvimento nunca chega? A resposta está aí. Não chega porque não tem dinheiro. E não tem dinheiro por quê? Porque vaza muito pelo ladrão, vaza muito pela torneira da corrupção, gasta muito pelo esbanjamento de líderes, de políticos, de ministros, né? E do casal esbanjador, claro. Agora, mesmo assim, o povo deve estar muito feliz hoje, né? Ah, o povo brasileiro está numa alegria, né? Numa felicidade. Pelo menos aqueles militantes mortadelas, com certeza. Que juntamente com a imprensa consorciada celebram
a tal vitória do filme O Agente Secreto, com o esquerdista caviar Wagner Moura. O cinema brasileiro voltou a aplaudir a si mesmo. Eles se aplaudem, né? Celebrando, celebrando não, o cinema brasileiro que está sendo celebrado nos festivais escolhidos a dedo. É porque o Brasil participa de concursos, de festivais, que ele sabe que pode influenciar. Por isso é escolhido a dedo, com aquele discurso certo para uma plateia certa. De preferência, uma esquerda caviar. Aqueles que vivem e usufruem de leis Rouanet, aqueles que defendem o governo de Inácio e vive na Europa, vive em Los Angeles, né? É uma esquerda que satisfaz a todos, que agrada a todo mundo. Desse jeito até eu queria ser de esquerda. Mas a minha cabeça não permite, a minha consciência muito menos. Até porque eu ainda acho que tenho caráter. Então, não dá para se pensar desse jeito. Esse filme, O Agente Secreto, denuncia uma ditadura que já se encerrou há 4 décadas. Há 4 décadas acabou o regime militar. Mas eles denunciam com uma coragem confortável de quem sabe que esse passado não reage mais, não processa e não manda prender ninguém. É a crítica segura, embalada com um verniz comunista. Curiosamente, os mesmos artistas que encenam a resistência vivem longe do Brasil, que dizem defender, todos instalados em Los Angeles, Nova York. Desse jeito é uma maravilha. Todos no coração do império, que atacam em entrevistas cheias de virtude. Só sabem falar do imperialismo yankee. Só que de lá denunciam fantasmas do passado brasileiro enquanto fecham os olhos para o que acontece hoje, para o presente. Talvez porque o presente seja inconveniente demais para os editais de jornais aí que faturam por fora, né, e faturam muito bem com esse consórcio. Para os prêmios e para os aplausos em salas climatizadas. O público é seleto e escolhido a dedo, como eu falei agora há pouco. Fato é que o camarada, para subir num palco de militontos lá nos Estados Unidos para falar mal de Jair Bolsonaro, é a prova viva de que o mito alugou um apartamento na cabeça desses perdidos na vida. Eles não conseguem tirar Jair Bolsonaro da cabeça. E por quê? Porque tem inveja. Eles não conseguem atingir o ápice da popularidade como atingiu Jair Bolsonaro. Eles só são populares entre eles, entre meia dúzia de mortadelas. Mas para a grande nação brasileira, a popularidade passa longe deles. Por isso a inveja. E eles não esquecem Jair Bolsonaro. Esse tal Golden Globe, do qual o filme ganhou o prêmio como melhor filme e o tal Wagner ganhou como melhor ator, é um prêmio que eu poderia dizer a vocês que é equivalente ao troféu imprensa, que era entregue com muito mais alegria pelo Silvio Santos. É um prêmio de 3ª, 4ª categoria entre as premiações de cinema. Mas para eles tudo vale, né? Para esses esquerdistas tipo caviar, eu desejo muito capim para eles pastarem por muitos anos. É isso que eu desejo. Porque ao invés de cumprir o papel, a encenação toda, ir lá, pegar o prêmio, ficar feliz e cair fora, não, tem que falar do Bolsonaro. Mas a ironia maior é que o filme fala de censura e autoritarismo, mas ignora a versão moderna disto tudo. Ignora que o presidente predileto dessa turma faz pior, né? Aquela que dispensa tanques, que dispensa soldados, substituídos agora, hoje, por despachos, decisões monocráticas e caneta muito bem assinadas.
E essa é a realidade. Se antes, lá no passado, haviam tanques, hoje existem canetas, de preferência Montblanc, para assinar esses despachos, decretos que só servem para ferrar a população brasileira. No Brasil de hoje, não é preciso um general. Basta o Inácio ou o Moraes, cada um com seu poder institucional para redefinir limites, silenciar vozes e chamar isso de defesa da democracia. No fim, a cultura oficial brasileira segue firme, rebelde no roteiro, submissa na prática, né? Porque combate ditaduras mortas, romantiza censura viva e ainda pede aplausos por isto. É arte engajada, desde que engajada com o poder certo. Por isso, esses aplausos todos, essa euforia, tem que entrar por aqui e sair por aqui. E temos que fechar os olhos para isso, porque não tem valor algum, a não ser a propaganda ideológica para os militantes, claro. Né? Agora, para terminar, eu queria tocar num assunto muito importante, porque, como a gente costuma dizer, o bicho está pegando. Porque o Irã está atravessando um dos momentos mais tensos dos últimos anos, pressionado por uma combinação explosiva de crise econômica, inflação persistente e uma insatisfação popular que transbordou para as ruas. O aumento do custo de vida funcionou como estopim para uma onda de protestos que se espalhou por mais de uma centena de cidades, expondo fissuras profundas na relação entre o regime e a população. A resposta do Estado foi dura, e a repressão transformou manifestantes sociais em um conflito. Desculpem, falei bobagem. E a repressão tornou manifestações sociais em um conflito aberto, um banho de sangue, elevando aí drasticamente o número de mortos e feridos, além de estar empurrando o país para um cenário de instabilidade prolongada lá no Irã. Fala-se oficialmente em cerca de 600 mortos, mas extraoficialmente os números triplicam ou quadruplicam, vá saber, porque o país está fora do ar, sem internet, sem Starlink, sem luz, ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro. À medida que as imagens e relatos da repressão circularam pelo mundo, pelo menos até sábado, a pressão internacional aumentou. Informações publicadas pelo The Wall Street Journal indicam que, em Washington, autoridades passaram a discutir cenários de resposta, incluindo a hipótese de um ataque, com reação a esta violência do governo iraniano contra os manifestantes. Embora essas conversas sejam descritas como preliminares e sem sinais de ação imediata, o simples fato de estarem na mesa esses assuntos revela o grau de preocupação com a escalada de conflitos e com a possibilidade de o regime iraniano perder o controle da situação. Número de mortos crescente, segundo os grupos de direitos humanos, né? E isso se tornou, evidentemente, um divisor de águas, porque cada nova vítima amplia o desgaste do governo iraniano e fortalece a narrativa de que a repressão deixou de ser um assunto interno para se tornar uma questão internacional. E nesse contexto, declarações vindas da Casa Branca adicionaram mais tensão ao tabuleiro geopolítico, porque o presidente Donald Trump afirmou publicamente que o Irã teria procurado os Estados Unidos para negociar, dias depois de dizer que haveria intervenção caso a violência em Teherã continuasse. A mensagem foi clara: a paciência americana teria limites. Pois é, ao observarmos aí o horizonte geopolítico desse ano já, né, percebemos que as placas tectônicas do poder, o poder mundial, já se moveram de forma decisiva, deixando a esquerda internacional diante de um abismo que ela jamais imaginou enfrentar sozinha. Durante a década,
nutriu-se a doce ilusão, fervorosamente defendida nos corredores de Brasília, pela atual gestão, né, de que a China e a Rússia formariam uma muralha intransponível contra o Ocidente. Um escudo vermelho, pronto para proteger qualquer aventura socialista, tanto em Caracas ou em Teherã. Contudo, a queda de Nicolás Maduro e a crise existencial do regime iraniano, assistidas sob um silêncio sepulcral de Moscou e Pequim, revelaram a dura face da real política. Essa orfandade diplomática é um golpe devastador para a narrativa do comunismo internacional e, por tabela, para a esquerda brasileira. O colapso na Venezuela e a fragilidade iraniana expõem sem filtros a falência do modelo de centralização econômica e supressão das liberdades. Fica evidente que a destruição de valores como a propriedade privada, a liberdade de expressão e a ordem institucional é o verdadeiro veneno que corrói essas nações por dentro. Mas para o governo brasileiro atual, esse cenário é um pesadelo diplomático. A administração petista, que apostou todas suas fichas na retórica do Sul global e no afago a autocratas, sob a justificativa de um mundo aí multipolar, agora se vê segurando a mão de fantasmas. O Brasil encontra-se diplomaticamente isolado, tendo investido capital político em parceiros que não terminaram a corrida. E a insistência ideológica em apoiar regimes que desrespeitam direitos fundamentais não apenas manchou a nossa reputação no Ocidente, mas agora nos deixa sem credibilidade perante a própria realidade dos fatos. Então, meus amigos, a situação está feia, mas principalmente para a nossa esquerda. A esquerda brasileira está derretendo. Eles nunca poderiam imaginar, primeiro, a vitória de Donald Trump, segundo, a captura de Nicolás Maduro, e agora o Irã entrando em parafuso para o governo petista. Isto é o pior cenário possível, porque não receberão mais apoio financeiro, que eles recebiam ajuda financeira, sim senhor, não terão mais apoio que esperavam ter, tanto da China como da Rússia, porque esses dois países não são bestas, não vão comprar uma briga que não é deles, tá? E, ainda por cima, uma situação econômica dentro do Brasil devastadora. O Brasil está se corroendo por dentro, parece cupim. E, obviamente, como cupim, esse governo vai acabar. É o que eu espero, é o que todo mundo espera, né? Mas é o que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.